Bom, em 1938, né, quando Vidas Secas foi publicado, né, o Graciliano já era um escritor que vinha, vamos dizer assim, um tanto quanto consolidado, na medida em que ele tinha 3 romances publicados, né? O primeiro deles, Caetés, em 33, São Bernardo, em 34, Angústia, em 36. E esse, o livro Angústia, ele ganhou o prêmio, em 1937, chamado Prêmio Lima Barreto, que era conferido por uma revista chamada Revista Acadêmica. Então ele já era alguém muito reconhecido pelos pares, né? Então, quando Vidas Secas aparece, vem a público, o Graciliano já desfrutava de uma condição, né, um tanto quanto, vou dizer, privilegiada em termos intelectuais, não em termos financeiros, né, porque uma das questões relativas ao livro, né, que é muito conhecida, é o fato dele ter feito a publicação dele todo avulso, seriado, né? Tanto que o Rubem Braga dizia que esse era um chamado romance desmontável, né? Porque ele foi sendo publicado de modo parcelado para que a cada publicação ele ganhava alguns trocados para ir pagando a pensão na qual ele, a mulher e as 2 filhas pequenas moravam na época, né? Então, se o capital intelectual dele já era considerável, do ponto de vista financeiro ainda não. É engraçado porque se a gente for falar da recepção, né, a gente vive nos anos 30 um período, né, de produção romanesca, principalmente muito intensa, poética também, mas em termos de romanesco você tem um momento do auge do romance nacional, o auge também da nossa indústria editorial, né, ou seja, um momento de muita pujança intelectual literária, né. Então o romance do Graciliano, que seria algo mais próximo que seria o romance do Norte, né, o romance, por exemplo, cuja a temática principal era retratar as mazelas do interior do país, uma chave, entre aspas, mais realista, que por sua vez entrava em confronto, né, com um tipo de romance chamado intimista, cuja representação em geral, as tramas se passavam em espaços urbanos, estavam muito mais presos em complicações psicológicas dos personagens, enfim. O romance do Graciliano ele vem num momento, né, porque esse romance do Norte, esse romance de caráter mais realista, ele imperou, assim, ele dominou a cena literária nacional até mais ou menos 1935. Quando o livro do Graciliano aparece, já é um momento em que esse romance já estava um tanto quanto em baixa. Mas, mesmo assim, quando ele aparece, ele já causa furor, já desperta desperta atenção, né, principalmente pelo fato de que, por exemplo, você tem uma crítica como a Lúcia Miguel Pereira, que é uma crítica e, na verdade, uma romancista também, que é dessa linhagem mais intimista, né, que vai receber o livro do Graciliano com muito bons olhos. Ou seja, por mais que ela destacasse que o livro chegava num momento em que a representação do interior do país, principalmente do Nordeste, da seca, das mazelas do interior do país, já passava por um momento de declínio, porque havia um certo cansaço do público em relação a esse tipo de material ficcional, mesmo assim o livro se afirmava e se destacava e chamava a atenção. Pois é, foi o último romance, né, stricto sensu, e o único deles em que você tem a representação de uma terceira pessoa, né, e ele se vale do discurso indireto livre. Pode parecer uma diferença, né, e é de fato uma diferença, mas na verdade eu acho que é muito coerente com a proposta, o projeto ficcional dele, na medida em que ele procura construir verossimilhança, e seria muito falso se ele adotasse um narrador em primeira pessoa, se o Fabiano falasse em primeira pessoa, né, quando na verdade é uma voz, é um olhar de fora que por sua vez mergulha naquele personagem, tem uma verticalização nesse sentido, por mais que seja um livro também que trata de aspectos relativos ao espaço, à paisagem. O Vidas Secas, né, se a gente for analisar do ponto de vista da trajetória do Graciliano, né, é como se ele confirmasse, né, ele é definidor para a gente pensar assim, quando se diz que o Graciliano é aquele autor substantivo, tem uma escrita enxuta. Eu acho que o Vidas Secas ele consegue conjugar todos esses elementos e de alguma forma reafirmar essa imagem que a gente tem do Graciliano hoje em dia. Se a gente volta para a época, né, em 38, tem um livro que eu fui, juntamente com minha colega Ieda, a gente organizou com as entrevistas do Graciliano. É nítido você perceber que depois de 38, a presença dele na imprensa, nos jornais, sofre uma inflexão. Ele ganha muito mais destaque, né? Ou seja, é como se a partir da publicação de Vidas Secas, o autor, né, e a sua obra passasse a ter muito mais ressonância. Não que ela não tivesse antes, ele já tinha, o capital intelectual foi conquistado, né? Principalmente após a publicação de Angústia, livro que foi publicado enquanto ele estava preso, né? Mas a gente observa que o número de entrevistas aumenta. Por exemplo, se você pegar Vidas Secas, ele deu uma entrevista para o Brito Broca,
né, que também foi ele revela alguns aspectos constitutivos do romance. Tem uma outra com o Condé também, que era um jornalista da revista O Cruzeiro, que era uma revista de amplitude nacional e de uma força muito grande. Então a imagem dele se projetou muito mais. É difícil a gente se centrar num aspecto específico, mas acho que o que mais me chama a atenção no Vidas Secas é que, curiosamente, né, que para quem não conhece de perto a obra, acha que ele vai simplesmente retratar a seca, né? Ou seja, mas se a gente for olhar com muito cuidado o livro, você vai perceber que a seca aparece no começo e no final, né? O romance ele é cíclico, mas boa parte da trama se passa num momento que a gente pode dizer assim, que eles chamam assim, do inverno, vamos dizer assim, ou seja, o momento em que a situação mesológica não é tão ruim assim, ou seja, você percebe que a família tem um crescimento no que diz respeito ao seu modo de se situar no mundo, crescimento que eu digo... É difícil falar em termos materiais, mas, ou seja, a situação é menos, a penúria não é tão intensa ou tão grande assim. Então, o que me chama a atenção é isso, ou seja, um romance chama Vidas Secas, mas esse termo secas tem que ser lido num sentido mais abrangente, não no sentido propriamente denotativo, mas conotativo, porque é que a seca ela perdura, não é uma questão pura e simplesmente mesológica, ele está falando de questão social, ou seja, está falando da exploração de homens sobre homens, e como aquele Fabiano, a família dele, eram vítimas de todo um sistema econômico, um sistema político-econômico ali no caso, que fazia com que eles padecessem e sofressem todo tipo de mazela que é ali retratada. Então acho que esse é um aspecto muito interessante, porque sai desse lugar comum, não é um romance típico das secas, é um romance que realmente vai tratar de vidas secas, acho que esse é um ponto importante. Tá? A gente pode destacar outros aspectos, como por exemplo o próprio modo como ele foi constituído, o caráter fragmentário, né? Ou seja, os contos eles não foram sendo publicados na ordem que eles aparecem no livro, foi uma ordem completamente aleatória, que depois ele consegue juntar aquilo e produzir o que a gente chama de um romance desmontável, né? Então acho que isso é muito moderno, muito pós-moderno também em certo sentido, para além propriamente da feitura de cada uma das peças, né? O estilo que está ali, ou seja, como que a assinatura Graciliano Ramos se afirma a partir de Vidas Secas.